estou com tirzepatida, estou tendo resultado, quero acrescentar algo a mais. Então você pensaria no primeiro momento um mitocondrial. Eu colocaria 2 nesse caso. Eu colocaria o mitocondrial, um MOTS e colocaria o SLUP para aumentar o gasto energético. Ele foi criado como uma pílula do exercício físico. A ideia dele é o quê? É fazer com que teu corpo gaste mais energia em repouso, sentado. Essa é a ideia dele. É esse que o pessoal fala que é o exercício físico, é o cardio em cápsula. Em cápsula, exatamente. Chegou a testar? Cheguei a testar vários. Verificou o resultado de fato? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde nós falamos sobre peptídeos, performance, biohack, longevidade e todos os recursos que nós podemos utilizar para ter uma vida muito melhor. Meu nome é Fernando Cantarelli, eu estou aqui de novo com o Thiago Borsato. Se apresenta para quem não te conhece, Thiago. Meu nome é Thiago Borsato, sou nutricionista esportiva e especialista em peptídeos certificado pela ISCA pelos Estados Unidos. E Thiago, é o nosso quarto episódio. Nós falamos aqui sempre sobre peptídeos, não apenas peptídeos, mas também todo o contexto que envolve qualidade de vida. E a gente sempre traz aqui uma linguagem popular, sem falar em termos técnicos. Nós não estamos aqui comunicando para profissionais da área, e sim para pessoas normais que querem entender mais sobre esse mundo. E hoje nós vamos falar sobre o que a galera mais gosta, que são os protocolos. Então hoje a gente vai bater em cima de protocolos em casos específicos. Por exemplo, assim, a pessoa que quer buscar emagrecimento, qual protocolo para ela? A pessoa que busca performance em certas atividades, a pessoa que tem uma questão mais de qualidade de vida, energia, disposição, inflamações, enfim, baixa libido. A gente vai caminhar em várias questões que nós mais vemos os nossos alunos, os nossos pacientes se queixar no dia a dia. Então a gente vai pegar essa prática clínica, digamos assim, e trazer aqui de uma forma leve para que as pessoas entendam. E é muito importante sempre deixar claro que todos aqui, vocês são muito inteligentes. Eu penso assim, Thiago, se o cara está buscando conhecimento sobre peptídeo, ele já é uma pessoa acima da média, você concorda? Então você tem que ser muito inteligente e saber que nada do que nós estamos falando aqui se trata de uma prescrição, uma sugestão de uso, e sim um debate aqui, uma conversa entre amigos, até porque isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é uma conversa. Então, seja muito inteligente para pegar a informação da melhor maneira. Conteúdo informativo, né, Fernando? Maravilha, vamos lá. Primeiro caso que eu quero bater contigo, aqui a gente vai reto, direto, eu sempre penso assim, a gente quer trazer realmente um conteúdo de valor. Vamos pensar, Thiago, num caso de uma pessoa que está buscando emagrecimento, ela está ainda num caso de obesidade, ou então ela vem saindo desse quadro, e ela já está fazendo uso de tirzepatida. Primeiro, o que ela poderia pensar? Vamos pensar o seguinte então, que é o caso que eu mais vejo de alunos que eu recebo também na consultoria. Estou usando tirzepatida, já emagreci 10 quilos, dei uma estagnada. Não consigo mais emagrecer, eu aumento a dose, o que eu faço, ou então eu posso utilizar outros recursos. Então, pensando nessa pessoa, seja homem ou mulher, o que você acredita, Thiago, que seria um protocolo interessante para essa pessoa que está talvez estagnada e agora ela queira dar um próximo passo? Perfeito, Fernando. Então nós vamos abordar vários temas aqui, porque eu acho que o emagrecimento ele vai entrar numa área bem ampla, né? Desde a suplementação, desde a dieta e desde os peptídeos. E o treino também, né? Exatamente, o treino, que entra todo o englobamento. Então, a gente tem que pensar o seguinte, vai buscar alternativas, né? Primeiro, vamos treino, né, Fernando? A gente vai fazer ajuste de treino, que é uma alteração. O paciente está treinando 3, 4, 5, vai fazer alteração de frequência, rotina, né? Dieta, né? Aí tem que se avaliar como é que tá a dieta desse paciente, né? A gente sempre fala o seguinte, vai entrar com uma introdução de uma tirzepatida, um GLP-1, um GLP-2, GLP-3, no caso, ele tem que fazer uma dieta, é recomendado, então ele tem que ter uma dieta, então avaliar como tá essa dieta, né? Se tá com muito pouca caloria, ou que tá, às vezes quando come muito pouco, o corpo não responde, o metabolismo não responde, então às vezes tem que subir as calorias. Então isso é outra observação que o paciente tem que ver antes de entrar com alguma coisa, a gente sempre fala isso. Mas já tá fazendo tudo certinho, já tá com o treino ajustado, a dieta ajustada, não funcionou mais. Aí vou manter a tirzepatida porque a tirzepatida está funcionando muito bem, foi uma recomendação, tá legal. E eu quero acelerar o metabolismo, né? E aí a gente pode começar a entrar com peptídeos que aceleram o metabolismo, por exemplo assim, o SLUP 332, que ele acelera o gasto energético, então é uma boa opção para esse paciente. Outro que ele pode estar entrando que é o mitocondrial, que também usa gordura como substrato energético, que é o MOTS. Então são duas alternativas que hoje eu olharia como principal, quando o paciente já está fazendo tudo ali, poderia se introduzir. Além que a gente pode ainda pensar numa suplementação, Fernando, por exemplo, de um termogênico, que a pessoa esquece muito, foi muito esquecido dos termogênicos, mas também é uma opção que a gente pode estar trabalhando ali para saindo do platô. Então a gente sempre fala assim, a gente tem cartas na manga e a gente pode estar utilizando. Mas vamos pensar o seguinte então, vamos imaginar o primeiro quadro
bem prático mesmo para a pessoa que está assistindo entender. Estou com tirzepatida, estou tendo resultado, quero acrescentar algo a mais. Então você pensaria no primeiro momento um mitocondrial. Sim, na verdade eu colocaria 2 nesse caso. Eu colocaria o mitocondrial, um MOTS-I, e colocaria o SLUP para aumentar o gasto energético. Essa seria a minha situação. Fala um pouco mais sobre o SLUP, porque dos episódios que nós fizemos, esse foi um dos únicos que nós não falamos, né, até agora. O SLUP, na verdade, ele é um peptídeo que ele não está aprovado ainda pela FDA, né? A gente sabe disso, né? Então, ele é um peptídeo que está em fase de estudos, mas já tem boas referências, né? Que ele é basicamente também, ele faz uma parte ali dos mitocondriais, ele não é mitocondrial, mas ele tem uma sinergia, né? E a ideia dele é o quê? Ele foi criado como a pílula do exercício físico. A ideia dele é o quê? É fazer com que teu corpo gaste mais energia em repouso, tá? Então, assim, existe, claro, doses ali que a gente tem que ser trabalhadas, né? Tem várias doses de estudos, mas a ideia dele é o quê? É você gastar energia sentado. Essa é a ideia dele. É esse que o pessoal fala que é o exercício físico, é o cardio em cápsula. Em cápsula, exatamente. E o uso dele é em cápsula mesmo. Em cápsula e injetável, né? Tem as duas formas. Tem as duas, aí as duas funcionam, né? Realmente, mesmo sendo em cápsula, já tem estudo que mostra que tem essa absorção na cápsula também, igual. E esse, agora por curiosidade, esse você chegou a fazer uso já? Já. Chegou a testar? Cheguei a testar vários. Verificou o resultado de fato? Sim, em um deles, sim. Num que eu achei que realmente era legítimo. Os outros, para mim, não eram legítimos. Porque é um peptídeo que tem um acesso muito baixo, né, no mercado. E eu acho que deve ter muita falsificação dele também, Fernando, porque é muito fácil, é uma cápsula, você não consegue saber o que tem ali dentro. E é importante falar pra galera, explicar isso, porque sim, tem pessoas de níveis diferentes que nos escutam aqui. Uhum. Por exemplo, o Thiago acabou de falar que ele fez uso. Ele fez uso de um medicamento, de um produto por conta própria dele, para ele testar. Então, ou seja, ele não foi lá numa loja oficial e fez a compra, né? É só para que as pessoas entendam. Mas maravilha. Muito bem, então, tirzepatida, pode adicionar esses dois. Mas agora, vamos pensar o seguinte, que eu acho que é uma coisa que as pessoas passam muito, de fazer a saída da tirzepatida e entrar na reta atrutida. Uhum. Estou com tirzepatida, uma dose ali de 7,5, talvez, 5 miligramas. Vou migrar para a reta. Tá. O que você considera ideal, baseado na experiência da galera que já passou contigo, ou que você viu? Talvez eu possa dar também a minha opinião aqui, em questão de como fazer essa migração. Uhum. Então, existem várias situações aqui, Fernando. Por que dá para trabalhar? Vamos dizer assim, o paciente ele está com 7,5, mas ele relata que o 7,5 não está saciando mais tanto. E ele quer passar para a reta, essa opção que a gente sabe que a reta não sacia tanto como uma tirzepatida, né? Por ter mais análogos ali, né? Então, o que acontece? Uma primeira situação, vou manter a tirzepatida. O que eu faria? Eu deixaria, por exemplo, uma quantidade da dose de 75% da tirzepatida e introduziria 25%. Faria os dois juntos. Faria os dois juntos. Não... Colocaria uma leve dose de reta junto e aos poucos eu ia baixando a dose de tirzepatida. Tá? Então aí eu poderia até, neste caso, daqui a pouco, subir um pouquinho mais a dose da reta conforme eu vou baixando. Como se eu fosse fazer uma fase de transição. Porque às vezes você fazer todo o desmame, tirar, partir para esse processo, às vezes o cara que já está numa dose muito alta de tirzepatida pode vir a dar uma compulsão, um monte de coisa. Então tem que ter esse cuidado aí, né? Tem gente que faz um desmame, né? Às vezes atinge o objetivo, faz todo o desmame, que a gente faz a retroversão da dosagem, né? E aí terminou de usar, aí sim depois entra com a reta. Mas às vezes o cara tá ali numa fase ainda que ele já quer mudar o físico, não quer perder esse time, a gente vai introduz os dois. Mas, Fernando, a gente já tá tendo tecnologias hoje, por exemplo, assim, tem cagrelintide, tem uma que saiu agora que é elamitide, se eu não me engano, que é uma nova, que ela é uma semaglutida 10 vezes mais forte que a semaglutida, né? Ela é muito mais forte que a semaglutida sem colaterais. Então, parece que se essa vai ser o... Para inibição de apetite. E parece que essa que vai entrar na biglutida, né? Então, não se tem nada certo, porque uns falam que é IGF-1, uns falam que é amilida, eu acho, se eu não me engano, uns falam que é cagre, uns falam que é elamitide, eu não me lembro exato o nome dela. Falando bem rápido, a biglutida seria o quarto fármaco aí da sequência. Teria 4 moléculas, né? Mas ninguém sabe qual que é essa quarta, todo mundo fala uma coisa. Né? Então não se tem nada ainda previsto, né? Mas daqui a pouco tá no mercado paralelo já isso aí, entendeu? Né? Mas assim, é para ser, né? Então eles vão melhorando porque se observa que a reta realmente ela é fantástica, mas para quem tá passando já de ter usado desde lá dos princípios de Ozempic, semaglutida, ele não consegue colher muitos benefícios ali, vamos falar em saciedade. Estéticos, ok, mas saciedade não, né? Sim. Não, e de fato, acontece muito isso. A pessoa, ela está com uma dose alta de tirzepatida,
com a fome totalmente mascarada, ou seja, a pessoa tá ali, perdeu a vontade de comer totalmente, come só quando realmente precisa comer mesmo, e ela Exato. passa para a reta e ela sente, não, mas agora eu tô com muita fome, preciso aumentar a dose. Então essa é uma questão que acontece. Falando em protocolo então ele faz a transição da tirzepatida para reta, e aí você colocaria também, por exemplo, reta trutida e MOTS-C. Sim, MOTS-C e SLUP. Mas você colocaria primeiro o SS31 antes do MOTS-C? Depende. Aí eu ia avaliar o perfil de energia dele. Porque o MOTS-C também ele é um restaurador mitocondrial, não é por completo como o SS. Mas ele também utiliza a gordura para restaurar, né? Só que a função principal é potencializar a mitocôndria. Mas aí a gente tem que avaliar se aquele paciente ali já tem energia, depende de energia, não depende. Às vezes eu introduzo direto já o MOTS-C. E também poderia ser os dois, tanto o SS31 como o MOTS-C junto. Poderia, mas assim, vários estudos, vários relatos que a gente acompanha, né? Muita gente que relata que quando introduz os dois juntos, alguns casos a pessoa tem uma queda de energia, né? Eu acho que sobrecarrega porque a mitocôndria não está preparada. É como O cara se começa gastasse muito, queimasse muito gasolina. o cara vai querer restaurar e no momento que ele tá restaurando, ele já coloca potencialização ali. E aí realmente não funciona. É como se você tá Entendi. acelerando um motor Mas ali também a que não gente tá... vê relatos de pessoas que usam os dois juntos e tem mais energia. Eu foi um caso que quando eu utilizei, logo no início, quando eu relatei, postei até, que eu senti melhora. Mas também já vi muitos relatos de pior. Então, hoje está se evitando fazer isso justamente porque a gente não sabe, né? Então, às vezes é melhor assim, o cara quer fazer Primeiro um, todo um depois o processo outro. mitocondrial, faz primeiro o outro. E aí começa com o SS31. Daí começa com o SS31. Maravilha. Entendi. E agora vamos pensar o seguinte, então. Estou com tirzepatida, talvez fui para a reta trutida ou não, tanto faz ali no contexto, mas perdi peso, fiquei com flacidez. Uma coisa que é importante, eu estava falando com um paciente, um aluno nosso, foi terça-feira de manhã, que eu estava comentando com ele, não, porque eu usei tirzepatida, emagreci, perdi 30 quilos e agora estou com muita pele. Eu falei, cara, não é tirzepatida, é emagrecimento. Se você emagrecesse naturalmente com reta trutida, você ia ficar com essa pele. A pele estica, galera. Então você realmente vai ficar essa sobra de pele, não tem o que fazer. Eu tô falando no processo de emagrecimento, seja qual for o processo. O que você acredita que poderia melhorar essa pele dele, que ele já poderia utilizar desde o começo do processo, pensando que ele vai perder peso, a pele tá esticada, vai ficar aquela flacidez, ele pode já... antes ainda de estar com o problema, já começar a antecipar. Eu acho que o GHK-Cu de cobre, eu acho bem interessante ele. Como peptídeo, eu acho que poderia se introduzir, né? Claro, cuidando dosagem, ciclos, né, dele, né? Mas poderia se começar antecipar, pausar e manter até o final, porque eu acho interessante pela produção de colágeno, né? E além disso, a gente tem aquilo que a gente falou, Fernando, todo emagrecimento... Para a gente ter uma colagem de pele, existe aquela questão também do treino, né? Você faz um treino para ganho de massa muscular, vai colar a pele junto. Você faz uma dieta com alta quantidade de proteína, vai vindo colando junto. Você tem a questão também de uma suplementação, talvez que daria para ser introduzida junto ali de colágeno, também pode estar potencializando. Mas claro, eu acho que como base de peptídeo, o GHK-Cu entra muito bem nessa situação aí. E o que acontece, por exemplo, em regiões... Eu vou colocar aqui para vocês, vou pedir depois para o Alessandro colocar na edição. Tem vários casos que eu poderia compartilhar. Vamos pegar o caso do Gesrel, que tu acompanha também no dia a dia. Sim. Ele emagreceu 30 quilos. E ele fez uso de tirzepatida e depois foi entrado com testosterona. Ele fez uma reposição de testosterona. Ele estava usando em torno aí de 200 miligramas por semana. E mudou o físico dele absurdamente, como vocês estão vendo, mas ficou aquela pele. Só que é na região abdominal. Então ele tá fazendo uso de GHK-Cu também, ele faz um tratamento lá com uma pessoa que orienta ele. Mas eu falei pra ele, cara, esse excesso da obesidade... eu acho assim, eu acho legal também a gente não mandar a real também pra pessoa aqui, falar a verdade. Não vai voltar. É muita pele. Não tem como. Então vai ter que passar por um processo de cirurgia pra trazer um resultado satisfatório se aquela pele tá incomodando ele. Sim, Fernando. Porque é muita pele, cara. Mas às vezes, talvez fazer várias vezes... Eu já peguei atleta, assim, Fernando, atleta de fisiculturismo, né? Que começou como obeso e virou atleta. Com vários processos de reversão, por exemplo, assim, o cara secou, ganhou músculo, secou, ganhou músculo, secou, foi retraindo a pele realmente quase 100%. Mas isso levou mais tempo, teve tipo 3, 4, 5 anos fazendo um trabalho. Porque você pensa bem, daí você secou, sobrou pele.
mas você vai lá e introduz de novo, ganha massa muscular no abdômen, puxa o músculo, seca de novo, ganha de novo e ele acaba voltando. Agora, mas se fosse um caso assim, eu quero finalizar essa primeira secagem, Sim, aí já quero. tem que Sim. fazer. Mas eu Sim. me esqueci, mas a gente pode pensar em outra situação, só não da pele. Mas principalmente quando se fala em emagrecimento, fica muito estria, próprio quando você ganha músculo e quando você seca. E aí nós temos uma situação do GHCU que pode ser interessante nas duas situações, onde você não tem abertura de estrias no ganho E no e na emagrecimento. secagem, porque Sim. ele também relaciona com estria, ele melhora essa qualidade de estria. E Sim. muita gente, eu sou um caso assim que antigamente eu ganhei muito peso, muito músculo, eu tô cheio de estrias aqui nessa região axilar, aqui cheio. Então isso a gente pode ter essa contribuição também que a gente Mas não aí, para pensa. você fazer um tratamento dessas estrias com GHCU, teria que ser uma aplicação mais local. Eu nunca cheguei a tratar ele porque eu fiz subcutâneo abdominal quando eu fiz normalmente, né? Tive a melhora de pele, enfim, né? Eu, quando usei GHCU, usei mais de teste mesmo, né? Pra ver os efeitos dele. Não foi uma coisa que eu mantive a longo prazo, né? O que eu mais mantive foi o Clone, né? Que eu precisava de outros benefícios que eu queria ali, né? Olha, sinceramente, notei um pouco de melhora, sim, né, na minha pele, de forma geral, mas talvez sim, se fizer local, talvez consegue corrigir melhor. Mas eu acho que num processo, sim, se tu pensar a longo prazo, ganho de massa muscular e emagrecimento, se mesmo que você faça sistêmico ali, eu acho que ele vai retraindo mesmo, ele vai contribuindo Sim. pro processo, né? Sim. E para finalizar, que é uma opinião é uma questão bem pessoal. Entrou com o análogo de GLP-1, mudou a vida da pessoa, emagreceu, secou, chegou num ponto ali que estabilizou. Cara, tô bem, Uhum. mas eu não quero também perder o benefício do fármaco, seja a tirzepatida, a retatrutida, ou até mesmo a semaglutida. Uhum. Vou manter pro resto da vida uma dose baixa? O que você pensa sobre isso? Eu manteria. Você manteria? Manteria. Porque assim, ó, até tem um pessoal que fala assim, vou fazer desmame. Vai fazer desmame pra quê? O pessoal fala. Tá, isso que eu vou falar. Se você abrir, Fernando, hoje, PubMed, alguns estudos, eu tive pacientes que vieram de hematologistas para mim, utilizando microdose de tirzepatida em pessoas magras, justamente por fazer um processo de anti-inflamatório no tratamento de cistos mamários, que era tipo mini tumores, cânceres mamários, e já tem estudo mostrando que a própria tirzepatida faz isso. Ela diminui tumor e câncer. Que legal. Mas por quê, Fernando? Porque desinflama. Uhum. As pessoas estão muito inflamadas e geralmente o que acontece? As pessoas que elas começam a utilizar ali a tirzepatida, elas começam a mudar o hábito de vida. Por isso que a gente fala que é interessante. Sim. Eu sou defensor extremo a esse medicamento, esse peptídeo no caso. Por quê? Só que defensor é o momento que a pessoa associa isso a Sim. um hábito de vida. Não, e de fato, se você vai ver na prática, 80% das... Tirei da minha cabeça. Vamos pensar assim, a cada 10 pessoas que eu conheço que usam, de fato, 8 começam na academia, começam a buscar se alimentar melhor, começa a parar de beber e comer outras coisas erradas, e aí então ela para de embalada, ela dorme melhor, então ela muda todo o estilo de vida, e a gente tá vendo isso no mercado, né? Cara, e tem relatos, assim, ontem eu tava conversando com uma paciente minha, ela trabalha na área da perfumaria, e ela me disse que tem estudos mostrando que desde o começo da tirzepatida, das canetinhas, o consumo de perfume aumentou muito mais, porque as pessoas pararam de só sentir prazer nos alimentos, só cheiro de alimento, as pessoas começaram a ter prazer em viver, vestir uma roupa boa, se gostar, fazer um passeio, botar um perfume num restaurante, Sim. não só voltado à comida. Eu vi sobre o aumento de perfumes de nicho. Cara, eu vou te falar, eu não entendo nada de perfume, eu não uso perfume. Eu tenho um problema que, não vem o caso aqui, mas eu passo mal, me dá um enjoo, sei lá. Mas que aumentou o consumo de perfume de nicho. Então, incrível, cara. O mercado mudou e também eu vi que o mercado plus size, obviamente, está cada vez em queda. Porque as pessoas realmente não tem mais tanta pessoa pesada no mundo para usar esse tipo de roupa. Exato. Cara, vamos lá. Fechamos o primeiro tópico, então. Agora a gente vai falar sobre um tópico que é muito importante porque muitas pessoas acreditam que o uso de peptídeos é para emagrecimento e qualidade de vida. E não é para ganho de massa muscular e performance. Ou seja, o cara que quer treinar mais pesado, o cara que quer fazer uma prova de maratona, o cara que é um triatleta, Exatamente. o cara que treina lutas, ou seja, atividades de alta intensidade. O que você... Vamos começar falando sobre ganho de massa muscular. Sim. E aí eu vou dar a minha opinião também, que Exato. baseado no que eu já utilizei. Eu quero que você dê a sua nota. O que você acredita que são os peptídeos interessantes para quem quer ganhar massa muscular? Hoje, se eu fosse pensar uma pessoa, eu fosse pensar isoladamente, né?
ganhar massa muscular. Eu vou avaliar primeiro, avaliaria o perfil dessa pessoa, primeiro, principalmente, se ela tem dificuldade de ganhar gordura ou não. Se ela é uma pessoa que tem dificuldade de ganhar gordura, eu sim colocaria uma microdose de retratutida mesmo no ganho de massa muscular para controle de insulina, não acúmulo de gordura, aumentaria sim a dieta com alto consumo de caloria e um peptídeo isolado que eu colocaria caso a pessoa falasse assim, ó, eu não tenho histórico de câncer, tumor entre eu e meus pais, eu colocaria Ipamorelim com CJC. Amo, gosto muito dele, tá? Realmente eu sinto um pump, sinto uma densidade, uma produção de GH maior, tá? Nós estamos falando de um peptídeo que vai estimular a produção de GH e a gente sabe dos benefícios do GH, melhora de sono, ganho de massa muscular, queima de gordura, enfim, né? Se o paciente, por exemplo, num caso assim isolado, ele falaria que, não, eu realmente sou muito magro, enfim, eu avalio, não tem dificuldade de ganhar gordura, eu também entraria só com o Ipamorelim com CJC. Para mim é o melhor peptídeo. E hoje, para ganho isoladamente de ganho de massa muscular, eu escolheria esse. Claro, isolando assim, você montaria um protocolo aonde? O cara treina muito pesado, Fernando. Aí dá para você pensar, opa, será que talvez um TB, um BPC aqui, para não evitar uma lesão? Poderia ser interessante. Mas vamos pensar, ganho de massa muscular? Para mim, Ipamorelim com CJC. Não tem nenhum outro que eu substituiria e nenhum outro que eu colocaria nessa situação por segurança. E você entraria com aplicação diária, no caso? 6 vezes na semana eu gosto. Segunda a sexta, pelo menos. Eu gosto. De 5 a 6 vezes na semana. E aí tem aquela situação. Eu, particularmente, prefiro em jejum. Algumas pessoas preferem antes de dormir. Eu, particularmente, prefiro em jejum. Sim. E fora essa questão de ganho de massa muscular, então, por exemplo, tem o IGF-1 também que você não falou, né? Poderia ser o IGF-1, mas aí o IGF-1 também a gente começa a ter um pouquinho mais de cuidado, analisar se esse paciente tem esse histórico, porque a gente sabe que o que pode mais gerar um tumor, um câncer, geralmente é o IGF-1 mais exagerado. Entendi. Mas poderia sim também se pensar, se é um histórico bem seguro, poderia se pensar assim no IGF-1, né? E a gente tem 2 tipos de IGF-1 que as pessoas não entendem, né? Tem um IGF-1 de ação rápida e o IGF-1 de ação mais prolongada, né, também. E tem muito, por exemplo, atleta que eu vejo que às vezes pré-palco acaba utilizando um IGF-1 de ação rápida porque ele dá um pump, né? Você sente o físico mais cheio. Legal. Né? E agora vamos pensar nesse pessoal de endurance, né, de atividades longas, que tá muito em alta agora também, Hyrox. Você já viu sobre Hyrox? Não, isso eu não... Eu tenho alguns atletas meus, assim... Não, mas você conhece a modalidade um pouco? Não conheço. Basicamente é uma prova que vai durar em torno aí de 1 hora, 2 horas, depende do tempo que a pessoa faz, mas ela combina alguns movimentos de força com corrida. Então a pessoa corre 1 quilômetro, aí ela faz uma bateria. Corre 1 quilômetro, faz uma bateria. Se eu não me engano, são 8 quilômetros de corrida, e aí tem as baterias. Entre jogar bola, enfim, tem várias atividades. Só que ela exige muito condicionamento cardiovascular e muita força muscular localizada também, enfim, é um condicionamento geral. Tá muito em alta agora. O que você acredita que de peptídeos para esse público específico que faz atividades de alta intensidade e ao mesmo tempo de longa duração? Tá, o que eu acredito assim, pensando assim, claro, a gente vai avaliar todo o contexto da pessoa, mas vamos pensar uma pessoa que tá com físico legal, assim, já, porcentagem de gordura bom, acessível, né, se ele já está utilizando uma tirzepatida, uma retratutida, eu teria um cuidado aqui em dosagem, principalmente porque a gente sabe que esse tipo de pessoa que precisa de performance, precisa de glicogênio, precisa de carboidrato, então a gente sabe que quanto maior quantidade de tirzepatida ou retratutida, a gente tem uma digestão mais lenta de nutrientes e carboidrato, então eu evitaria doses altas, uma microdose talvez para tirar uma compulsão, não acumular gordura, controle de insulina, ok, né? Vamos pensar em performance, vamos pegar do começo, o cara relata assim, Thiago, realmente minha performance não tá legal, não tá bacana, eu preciso dar uma pancada de performance. O que eu entraria principalmente? Primeiro, eu fazia um protocolo mitocondrial com SS31, algumas semanas ali para fazer uma restauração de mitocôndria, né? E aí eu avaliaria, o cara tá com pouca gordura corporal, eu partiria daqui a pouco para um NAD mais. Meteria um NAD, deixaria o NAD para fazer energia mesmo, combustível. A mitocôndria tá restaurada, deixaria NAD. O cara tá com um pouquinho de gordura, aí eu entraria com MOTS ali para usar a gordura também para virar energia. Essa seria a minha situação, tá? Primeiro pensando em energia, né? E aí, o que dá para trabalhar? Em performance, a gente sabe que também tem a recuperação, aí sim, claro, a gente pode bater numa tecla de falar de recuperação de lesão, ok, mas a gente tá falando de recuperação pós-treino, que é muito interessante, que às vezes a pessoa faz um treino intenso de ciclismo, enfim, e ela no outro dia ela quer voltar a treinar no mesmo ritmo. Aí a gente pode começar a pensar num BPC, com TB, daqui a pouco 3 vezes na semana, só uma dose de recuperação
para evitar uma lesão, porque eu tenho relatos de pessoas que utilizaram e é fantástico. Se você pegar no ciclismo, há muitos anos o TB e o BPC vêm sendo usados, as pessoas não falam que eles estão no hype, mas o TB e o BPC há mais de 10 anos sendo usado no ciclismo profissional, né? Então, assim, tem isso, né? E a gente pode depois pensar em outros peptídeos, por exemplo, assim, de energia, te pega, tem o que eu falei do NAD+, mas a gente pode sim combinar o NAD+, com o MOTS também para fazer a combinação, daria para entrar com um que aumenta a produção de GH, talvez um IPA com CJC, mas é isolado, daí né, a gente teria que avaliar se há essa necessidade, né? Você comentou algo bem interessante, que o TB500 e o BPC 157, que é o Wolverine Stack, famoso Exato. blend do Wolverine Stack, tá muito alto agora por conta dessa alta dos peptídeos, mas, cara, por exemplo, o pessoal do jiu-jitsu usa há muito tempo, cara. Usa assim, há 5 anos atrás, quando fui fazer jiu-jitsu, a galera comentava lesão no ombro, usava o BPC 157. Mas aí você comentou um ponto bem específico. Então imagina que a pessoa não tem lesão para tratar, mas ela treina com muita intensidade, com muita frequência, atividades longas. Então, para otimizar a recuperação muscular, não só de músculo, mas tendão e tudo que envolve, manter uma dose baixa. Não vou dizer baixa, mas uma dose ok de TB500 e BPC para manutenção. Eu tinha uma paciente minha dos Estados Unidos que ela veio já com esse protocolo de lá e ela me relatou assim, quando ela me procurou, pra gente trocar uma ideia, ela ver se tá tudo certo, fazer uns exames, avaliar. Aí ela me relatou que há muito tempo ela vem usando TB, porque ela é uma pessoa que ela trabalha com faxina, e faxina intensa nos Estados Unidos. E ela sentia muita dor o dia inteiro. 4, 5 casos por dia. E ela não tinha mais qualidade de vida. E realmente, quando ela foi por recomendação, na época, há muito tempo lá nos Estados Unidos, ela já usa há muitos anos, ela disse que a qualidade de vida dela melhorou absurdamente. Claro, ela usa assim 3 vezes na semana, uma dose baixa, faz exames, acompanha para ver se não tem nada de alterado. Ok, ela disse que a qualidade de vida é uma coisa que ela não vive mais sem. Legal. Entendeu? Então, tipo assim, a gente pensa só em estética às vezes, mas sabe, tu pode interpretar, pode analisar a situação daquela pessoa e ver para que serve esse peptídeo. Sim. Porque ele ajuda para várias situações, né? Então, a gente falou, para ir prevenir uma lesão, né? Um powerlift, daqui a pouco treino muito pesado vai prevenir, porque nós estamos falando de prevenção. Se nós for falar em tratamento, aí já é caso diferente. Por isso que eu citei TB com BPC. Vou talvez tratar uma lesão, às vezes é necessário fazer um BPC local, aí é outra situação. Nós estamos falando de uma prevenção, como também um glow poderia ser utilizado aqui, um glow, se daqui a pouco precisa também de uma cicatrização, né, que é bem interessante. Então, tem várias abordagens para você trabalhar aqui. Sim. Né? Você teve algum caso específico de recuperação de lesão específica, assim, a dor no ombro, dor no joelho? Sim. Porque nesse caso também, vamos lá, vamos ser bem honesto. Eu tô quase fazendo aqui um papel de promotor aqui. Eu tô acusando os peptídeos e você tá defendendo. Mas por exemplo, assim, existe o efeito real e existe o efeito placebo, certo? Sim, exato. Eu já tive alunos meus que entraram com protocolo de BPC 157 TB500 com uma dose de ataque para questão de lesão e que não viram diferença. Talvez aonde compraram não era um produto bom, então aí entra uma questão multifatorial. Sim, tem muitas coisas. Eu tenho uma aluna minha também, que é dos Estados Unidos, e ela fez uma dose de ataque no ombro, e ela começou a ver melhora 2 semanas depois. Então ela usou uma dose mais alta por 1 semana, fez uma dose de ataque, ela tinha uma dor articular, e ela falou, realmente ela ficou desanimada porque não via resultado, e aí depois de 2 semanas a dor simplesmente saiu, e hoje ela falou assim que é como se fosse ter tirado com a mão a dor. E foi realmente imparcial, né? Então, tem casos e casos. Tu tem alguma questão assim para compartilhar? Tem. Eu nunca fiz um uso desses aqui para melhor específica, assim. Eu tenho no caso de um paciente meu que quando ele me procurou, foi ano passado, em dezembro. Aí ele veio com a ideia de utilizar, né? Ele falou, eu tô com um problema grave no joelho. Até eu pedi para ele fazer um depoimento, fiquei de fazer essa gravação. É um caso isolado, a gente não tá falando que promete cura aqui, né? Então ele veio e ele disse, Thiago, eu tenho uma cirurgia marcada para julho, do joelho, ligamento, tava praticamente zerado os ligamentos dele, tava marcado para julho desse ano, e ele falou, cara, eu quero tentar TB, BPC, eu ouvi falar e tal, o que você acha e tal, eu falei, não dá para prometer, mas vamos tentar, né? Aí ele tentou, foi fazendo, e eu falei, gruda até cirurgia, vamos ver qual que vai ser, né? Suplementação, alimentação, né? Fisioterapia, foi um monte de coisa associado ali, né? Não dá pra só... Claro, botar tudo mérito no peptídeo. Teve que ter cuidados, né? Mas claro, o peptídeo ali... Cara, faz uns 2 meses atrás, 3, foi 1 mês antes da cirurgia, no caso, ele me chamou, ele disse, olha, Thiago, eu não sei se tu vai acreditar, mas assim, eu parei de ter dor, né, e a gente achou estranho, pensou que daqui a pouco poderia ser o peptídeo ali, daqui a pouco ter um corticoide dentro, alguma coisa assim, né, que a gente começa a desconfiar, ter medo, né, porque fazer milagre, né. E aí o cara, ele falou, fiz o raio-x, fiz tudo e
os ligamentos todos restaurados. Ele foi cancelado a cirurgia dele, cara. Olha só. Foi cancelado, foi um caso isolado, óbvio, né? Eu até pedi um Foi acompanhando o exame antes e depois. Não é só assim, não, parou de doer. Não, realmente foi ali visto. Foi uns 6 meses usando, parou de doer, ele fez o raio, ali o ultrassom, o raio-x, não sei qual que foi feito ali, Sim. e o médico cancelou a cirurgia, que só não há necessidade de fazer cirurgia. Que legal. Mas a gente tem vários casos, assim, por exemplo, assim, de pacientes e pessoas que relatam mesmo, assim, de abertura de ferida, alguns médicos que eu converso, assim, que me perguntaram sobre essa questão da recuperação pós-cirúrgica e acabaram introduzindo o próprio off-label, né? No caso de teste, com alguns pacientes que optaram, né? Usaram pós-cirurgia, assim, e sentiram uma cicatrização absurda. Então, a gente fala que tem muita coisa ali, né? Sim. E nos Estados Unidos eles já fazem muito tempo isso, Sim. né? A gente sabe que aqui não é feito, mas nos Estados Unidos, realmente, pós uma cirurgia, pós uma tatuagem, pós muita coisa, pode ser peptídeo utilizado. pode ser utilizado. Eu tenho um caso também interessante de uma aluna minha que mora na Bélgica e ela fez uso pós-cirurgia também. Só que ela não poderia falar pra médica dela lá, porque era um pessoal que não iria aceitar, iria criticar ela, enfim. Então ela resolveu fazer uso por conta própria, obviamente. E ela teve uma recuperação muito rápida de cicatrização da cirurgia. E aí a médica perguntava, meu Deus, como que aconteceu isso? Não existe. E ela me contando. E aí ela não pôde falar, né? Obviamente, né? Mas... Eu tive de um paciente também agora, me lembrei que foi ele fez a cirurgia de tendão de Aquiles. E foi a mesma situação. O próprio fisioterapeuta dele veio e falou, cara, o meu fisioterapeuta falou pra mim botar TB com BPC. Eu falei, mano, vamos? E aí, cara, o médico ficou surpreso, não acreditou, falou, nossa, e já logo começou a voltar a treinar. Teve um caso que eu vi no Instagram da Úrsula, aquela que também fala muito de peptídeo, ela falou de um cachorro dela, que eu vi que ela tá fazendo BPC e TB no cachorro dela, porque também teve uma abertura de ferida e tá recuperando. Então, assim, são casos que, claro, que são... e a gente falando do BPC ali, voltando, a gente sabe que agora foi pelo comitê, né? São coisas que a gente estava acompanhando faz 3 semanas atrás, né? Foi aprovado, hoje não foi batido o martelo da FDA, mas foi aprovado pelo comitê científico, né? Então, para aprovação da FDA lá. Então, a gente vê que realmente já tem muita coisa sobre peptídeo, né? Eu acho que é questão de tempo, Fernando. mas o BPC 157 e o TB500... Exatamente. Os dois estavam em pesquisa, eles não estavam aprovados ainda pelos Estados Unidos, né? E agora eles foram citados naquela lista, né? Como aprovação. Que legal, né? cara. Entendeu? Que bacana. Mas, claro, não estão aprovados ainda porque falta a FDA ter martelo. Mas foi o comitê mesmo de científico da FDA que deu essa validação em votação para aprovação. Que legal, né? evolução. Tiago, então agora a gente vai para outro ponto, que a gente pega essa galera dos 35 mais. Você se enquadra nesse caso já também? Praticamente já. Falta de energia, não que você se enquadra na idade, né? Você tá voando, o cara é uma máquina. Falta de energia, disposição e aquela busca por longevidade, ou seja, eu quero viver mais e quero viver bem. E aí nós temos o envelhecimento celular, nós sabemos que tem peptídeos que mudam isso, alteram isso. Então, pensando assim, não esteticamente, eu estou falando de qualidade de vida, energia e disposição. Quais são os principais peptídeos, principalmente para esse público 35 mais? Tá, principais. Eu pensaria primeiro de todos, o SS31, foi o que a gente sempre falou, que é o mitocondrial, para mim é a base, tá? É onde a gente faria uma restauração mitocondrial, deixar a mitocôndria funcionando, né? Isso está relacionado com o anti-envelhecimento, a gente sabe que a mitocôndria tem toda essa relação, né? E aí, pensando em energia, fez uma restauração no cara, o que eu observo hoje, estudos, olhando, analisando, a gente vai aprendendo com o tempo, que o SS, ele é bem interessante, assim, tem pessoas que se mantêm estável, ele ciclando ele, porque ele sente essa necessidade, mas se observa em alguns estudos que se a pessoa realmente faz uma restauração, mantém um hábito legal, 2 ciclos no ano é legal dele, com doses mais altas, faz 2 ciclos de 6 ou 8 semanas, restaurou a mitocôndria, aí você entra com o combustível que é o NAD. Ok, eu manteria depois o NAD em protocolos de 3 meses com algumas pausas. A gente já falou do NAD aqui algumas vezes, inclusive, caso vocês queiram ver, só para contextualizar, nós fizemos outros episódios falando mais de certos peptídeos. Então, os links estão aqui na descrição também para você acompanhar depois que acabar esse episódio. Você comentou, Thiago, que o teu uso de NAD+ não foi tão satisfatório. Sim, não foi tanto, mas pode ser que realmente eu não fiz uma restauração completa do SS. Né? E é uma coisa que eu quero voltar a fazer agora, eu já tenho tudo lá para voltar, eu quero testar um outro protocolo de SS com dose maior para daí voltar com o NAD. Porque o NAD é o seguinte... O NAD você fez injetável. Eu fiz injetável, mas a gente tem várias situações do NAD aqui, tá? A gente fala muito do NAD porque o NAD a gente sabe, Fernando, que tá aprovado em várias situações, né? A gente tem NAD em pellets, a gente tem NAD em pastilhas, a gente tem NAD nasal, a gente tem um monte de NAD agora que está sendo disponibilizado, né? Então, assim, ele é um baita de um peptídeo,
né? Até ouvi observações que em Dubai tem uma clínica lá onde que a mulher coloca o spray, é uma experiência que você paga lá, ela faz num spray, o NAD, para você sentir mais energia. Então ele dá energia. Mas claro, as pessoas relatam assim: ah, mas eu usei NAD e senti melhora. Sentiu, ok, mas se fizer com SS a melhora é absurda, né? Então eu pensaria nisso aí. O NAD+, tem que se observar, muitas pessoas sentem no início dele, teoricamente uma aceleração de batimento cardíaco e uma ansiedade. Logo pós-aplicação. Logo pós-aplicação. Mas se observa também a questão da tolerabilidade, né? Então, daqui a pouco você ajustar a dose, iniciar devagar, ou estamos falando de uma mitocôndria que não está aceitando o NAD+. Então, antes de você falar, talvez, o NAD não funciona, talvez teria que tentar outras alternativas para depois tentar de novo, né? Eu sempre digo assim, talvez você não acertou a dose, você não acertou o tempo como deveria ter usado, isso faz muita diferença, né? Mas a gente sabe que nada demais, a gente produz, mas a gente produz muito pouco e é um combustível, é algo que dá energia para nós, né? E tem outro peptídeo que eu gosto muito, que eu acabei utilizando agora, tá? Que é o Epitalon. O Epitalon eu achei muito interessante, eu usei em mim, são 20 dias de protocolo e ele está relacionado com longevidade, restauração de telômeros, sono, principalmente ciclo circadiano, então ele faz essa restauração de telômeros e ele está relacionado com longevidade também, né? E eu vou te falar bem real, Fernando, eu não cheguei a medir, eu vou comprar esse anel aí e eu vou medir, cara, porque realmente eu falei ontem, eu falei até pra minha esposa, ela acordou porque nosso cachorro tá um pouquinho doente, tossindo, e eu não acordo, cara. E eu nunca tive um sono ruim, mas eu acordava, sabe? E, cara, eu vou dormir 10 horas, eu acordo 6 horas da manhã com o despertador, e eu achei fantástico. Sono ininterrupto. Achei fantástico. Isso que eu não optei pelos outros ainda que tem de sono, que é profundo, como Decip, Selanca. Não, eu só Nunca usou entrei... Decip? Não usei. Eu só entrei com o Pitalon agora, que eu não tinha entrado. Então, eu fiz um protocolo real dele mesmo e senti uma diferença. Estou finalizando ele, faltam uns 3, 4 dias para finalizar. A minha melhora foi absurda. Legal, cara. E ele está relacionado com longevidade, Sim. né? Tá? Então, na verdade, longevidade, a gente está pensando nisso. A gente pode pensar em longevidade também em estético, que daí a gente tem a questão do GHKCU, né, que é muito interessante, né, com longevidade de pele, nutrientes, porque ele é anti-inflamatório. A gente fala sempre, Fernando, as pessoas sempre pensam no benefício final, mas eu nunca penso assim, tá, mas ele vai ajudar o cabelo? Vai. Ele vai ajudar a pele? Vai. Mas ele é anti-inflamatório, então ele tem também ações anti-inflamatórias no nosso corpo, né? Então a gente também tá pensando em anti-inflamatório como longevidade, né? Então se eu fosse pensar hoje, assim, como segurança, base, energia, longevidade, seriam os peptídeos que eu mais trabalharia. E você falou algo muito importante, você falou assim, eu estou utilizando um peptídeo para longevidade, para disposição e energia, qualidade de vida. Aí esse peptídeo melhorou meu sono. Através dessa melhora do sono, meu irmão, aí que você vai ter o principal pilar da longevidade, que é o sono de qualidade. Exatamente. Que não adianta você utilizar quais forem os peptídeos se o teu sono não tem qualidade. Se você não consegue ter um sono profundo de pelo menos 1 hora, um sono REM também, pelo menos 1 hora na noite. Então, agora entra naquele contexto que você falou antes. Entra o peptídeo, ele muda o estilo de vida, ele muda outros marcadores e dentro de um contexto geral que você vai ter os benefícios. E aí tu pensa assim, Fernando, daí tu vem o que acorda, você dorme bem, você acorda disposto para ir treinar, você treinou bem, você sai da academia, você começa a pensar, pô, tem que fazer minha dieta, claro. Você trabalha melhor, você rende melhor. Foco, cognição. Uma pessoa que descansa melhor, a pessoa é menos estressada, menos irritada. Então, assim, existe um ciclo aí que as pessoas não entendem. Então, quando a gente fala, assim, de performance, estética, não tá relacionado só ao que você mostra para os outros, mas o que você se sente. Com certeza. E a tua vida profissionalmente melhora, não é só, é de casal, relacionamento, profissionalmente. Então a vida flui quando você dorme bem e você tem um hábito legal. Legal. Né? E só contextualizando, o Thiago falou do anel, para quem não sabe, esse aqui é o Oura Ring, eu tô usando, esse aqui é o 4, já saiu o 5 agora. Inclusive, se você for comprar, pega o 5, que ele tem mais funções. E a minha menor também. Esse aqui é muito grande para treinar. Então, para treinar não adianta, musculação tem que tirar, senão tu vai arrebentar o anel. Mesmo. Ele não é tanto para o exercício físico, ele é mais para monitorar a tua saúde, cara, e é muito legal. Por exemplo, em dias que quando você começa a apresentar sintomas de ficar doente ou começar a baixar a tua imunidade, ele já te avisa antes. Então ele fala assim, ó, descansa, repousa. Legal. Então é muito interessante. Eu recomendo mesmo, isso aqui não é uma propaganda. Bom se eu fosse patrocinado. Mas quem também, sabe, né? Quem sabe um dia. Mas tem a... Porque assim, é um dos artefatos, dos artigos, está muito em alta, o Oura. É mais usado por mulheres também, que ela também controla ciclo menstrual, menopausa.
Tem o UP, que é fantástico. Uhum. Eu optei pelo anel porque é menos invasivo, mas pra treinar o UP é muito Eu tenho um melhor. paciente que usa esse aí. Cara, senão pode ser um Apple Watch, um Garmin pra... Eu penso assim, se você gosta desse cuidado, você investe em peptídeos, cara, faz alguma coisa pra monitorar o teu sono, nem que seja um relógio, ou então pega alguma coisa... Pra ver, né? Porque às É vezes a pessoa julga o interessante, negócio, cara. mas não sabe, né? Exatamente. Pô, será mesmo que não tá tendo, né? Eu falo muito isso no caso do paciente também, quando eu falo pra ele, mas meu peso não baixou. Aí eu sempre falo assim, pô, tá, mas tu tá tomando a quantidade de água, tá fazendo a dieta? Não, tô fazendo tudo. Então, beleza, então vamos fazer uma avaliação de antropometria pra ver se realmente você não ganhou massa, perdeu gordura. Então, não julga só o peso. Exato, exato. Você tem que avaliar várias situações de julgar algo, né? Porque Sim. às vezes tá perdendo gordura, mas... Sim. Maravilha. Então, beleza. Vamos pro próximo tópico aqui agora, que é bem importante, que é o seguinte, que é algo que não é tão hypado de falar, mas as pessoas têm muito esse problema, que é a saúde intestinal. Uhum. Então, Muito. a gente percebe, por exemplo... eu vou dar um relato meu aqui. E aí, claro, é um assunto mais específico, mas a gente tá falando exatamente sobre isso. Quando eu entrei com o Clow, que aí nós temos o KPV, Uhum. e queira ou não também o BPC 157 também vai ajudar na questão de inflamação, TB500, mudou muito a consistência das minhas fezes. Então, por exemplo, isso aqui é um assunto que no teu consultório você vai ouvir muito frequência. Eu passei no banheiro com menos frequência, não chega a ser uma constipação, nada disso, mas mudou totalmente a consistência. Se fosse ver lá o gráfico lá dos cocôzinhos, lá ia estar em primeiro lugar. Uhum. Cara, porque é um assunto muito importante. A gente tá falando do intestino, é o nosso segundo cérebro. E as pessoas estão ali preocupadas em ganhar massa muscular, perder gordura, mas não se preocupa com o intestino. Absorção de nutrientes. Exatamente. Então, de fato, isso eu não estou achando que aconteceu. De fato, aconteceu algo. O que você vê na prática sobre essa questão de uso de peptídeos para melhora intestinal? Absurda, melhor absurda. Eu já usei, eu uso, eu frequentemente uso KPV porque eu tenho problema intestinal. A própria Reta, por eu ser um usuário de Reta há muito tempo e ela melhorou meu intestino, mas o KPV melhorou mais ainda. E vou te falar o seguinte: eu não vou nem falar intestino, eu vou falar gastrointestinal. Porque a gente está pensando numa situação, o KPV e o BPC são associados, eu gosto dos dois, um como anti-inflamatório, os dois são, mas um é reparo de tecido e o outro é mais inflamatório de mucosa e tal. A gente observa que realmente, em pessoas que utilizaram, todos tiveram melhora, seja de uma azia, seja de uma má digestão, seja de gases, seja de intestino preso, né? Claro, a gente tem que pensar o seguinte, o peptídeo ele é magnífico, é top, mas a pessoa também tem que ajudar. Aonde ela tem que ajudar? Ela tem que ter uma boa hidratação, ela tem que ter um consumo de fibras, que é importante. Mas nós estamos falando o quê? Qual que é um trabalho que talvez poderia ser feito numa pessoa assim que sofre muito? Ajuste de água, ajuste de alimentação, uma suplementação com glutamina, probióticos, eu acho fantástico. As pessoas falam muito mal da glutamina, mas ela tem uma função gastrointestinal bacana. Gosto muito, eu sinto essa diferença com altas doses. Um probiótico, que eu acho que para mim todo mundo deveria usar probiótico e enzima digestiva. Eu acho que você cuidar de absorção e intestino é importante, Fernando. As pessoas esquecem desses dois suplementos e focam muito em outras bobagens. Não, e fora também que acaba utilizando muito adoçante em tudo. Exatamente, é que assim, as pessoas não entendem que absorção de nutrientes é muito importante. Às vezes eu pego um paciente que ele vem magro, Fernando. Ele come e ele não ganha peso. E eu falo, cara, tu tá tomando uma enzima? Não, coloca. O cara começa a aumentar o peso. Por quê? Porque ele tava, desculpa a palavra, mas tá cagando tudo fora. Sim. Ele não absorve. Por isso que a gente fala muito daquele ditado bem assim, um abacaxi depois do churrasco para fazer a digestão. Exato, é uma enzima. A gente tem enzima, bromelina ali no caso. Mamão, papaina, poderia ser alimentos também, ok, mas não é completo. Então, aquela pessoa que tem má digestão, coloca uma enzima com lactase, com glúten. Então, tem vários, os compostos de enzimas, eu gosto muito dos importados, prefiro, né? Você coloca um composto de enzima digestiva e probiótico para o dia a dia. Coloca uma glutamina para a questão de gastrointestinal. Faz um protocolo de peptídeo, BPC e KPV, resolve o problema. Resolve. E aí, claro, aí vai ter que ver se tem pessoas que precisam fazer uma manutenção, tem que continuar utilizando com uma menor frequência, porque a gente sabe que KPV e BPC não são sintéticos, são produzidos pelo nosso corpo, principalmente o BPC, suco gástrico, então é produzido pelo nosso corpo. Então você pode estar introduzindo, claro que aí é um protocolo montado específico para a pessoa, né? Mas assim, os peptídeos que realmente mostram isso e as pessoas
que utilizam e que relatam isso, eles falam assim, nossa, realmente, principalmente a azia, porque assim, se tu pensa assim, Fernando, nosso estômago, ele é feito, no sistema digestivo é feito de é um véu que tem ali dentro absortivo, né? E o que acontece? Esse véu, ele é cheio de ondinhas, e é ali onde tem toda a questão de digestão e absorção, né? As pessoas, às vezes, acabam eliminando essas ondinhas, e é aí que começa a dar problemas digestivos, e o BPC faz essa restauração. Legal, cara. Legal. Isso é incrível. É. Como eu falei, é um assunto que não tem muito hype, mas as pessoas têm que tomar muito mais cuidado. Eu falei antes sobre consumo exagerado de adoçantes. Então, a gente tá nessa era da proteína, dos alimentos fitness. Eu fui na Naturaltech, que é a feira de produtos naturais do Brasil. Cara, a quantidade de produtos que você pega ali cheio... Porque daí, aí tudo bem, você sai de uma alimentação ruim, mas às vezes a pessoa entra nessa alimentação cheia de industrializados e produtos zero açúcar, mas com muito adoçante e outros aditivos químicos. Isso também vai bagunçar a tua flora intestinal, quando em excesso. Então também tem que ter esse cuidado, para que realmente você tenha uma saúde geral. A gente vive, desculpa, Fernando, não te interromper, mas a gente vive num mundo aí que, teoricamente, a gente não consegue corrigir tudo, né? Então, tem coisas que são inevitáveis, né? Mas o que a gente puder contribuir para ajustar é importante, né? Eu sempre falo assim, o oxigênio a gente não muda, a gente sabe que tem muito veneno já, então tem coisas que a gente não consegue mudar, claro. né? Eu falo assim, cara, tem que sair da Matrix um pouco, pensar um pouco fora da caixa e ver o que você pode melhorar. Agora, justamente falando em sair da Matrix, vem um assunto muito interessante também. Nós já fizemos um podcast só falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição. Mas falando muito rápido, performance cognitiva. Então, peptídeos para foco, concentração e desempenho no trabalho ou simplesmente mais foco no dia a dia? É um tema que a gente falou, bateu aquele dia, mas nós vamos falar, assim, de pessoas de relatos, né? Eu acho que é bem interessante, assim. Fernando, aquela pessoa, assim, que ela tem uma... Eu falo muito do Celanc, eu gosto muito do Celanc, né? E hoje eu falo, assim, que tô observando cada vez mais que o nasal, ele tá sendo mais interessante, né? Em formas de relatos, né? Eu sempre falei que, para mim, funcionou o subcutâneo, mas olhando relatos que a gente vai acompanhando fóruns, relatos... pessoas que estão utilizando, e elas relatam muito que o nasal, realmente, por passar a barreira hematocefálica, ali ele atinge mais fácil, né? O Celanc, ele é um peptídeo assim que tu pensa o seguinte, pô, eu sou um cara que eu sou muito ansioso, tá? Mas essa ansiedade não está voltada por comida, porque daí nós estamos pensando em a retropartida, a partida resolveria. Ansiedade pelo dia a dia, sei lá, boleto, um carro, uma casa, boleto, tudo, processo, entendeu? Já fica pensando. Então, o que o Celanc faz? Ele ajuda a pessoa a diminuir essa ansiedade. Essa preocupação com o futuro. Só que o legal dele é que ele não é que nem um ansiolítico que deixa a pessoa lesada. A pessoa não fica dormente, a pessoa fica da mesma forma ativa, ágil, normal, ela consegue manter o foco dela, mas ela fica pensando assim, tá, beleza, eu vou resolver depois. É muito interessante, porque realmente ele mostra isso. Só que ele tem duas situações, Celanc. Ele pode ser utilizado, por exemplo, em 2 períodos, por exemplo, de manhã, de tarde. Por quê? De manhã, às vezes, para baixar aquela questão de estresse, adrenalina, cortisol, dar aquela baixadinha legal. E para algumas pessoas que querem melhorar o sono, ele pode ser introduzido à tardinha, porque ele também começa a relaxar a pessoa fica mais tranquila, mais calma, menos preocupação. E isso também induz o sono, porque uma preocupação também tira o sono. A gente fala assim, aquela pessoa que não consegue dormir, será que ela não está preocupada com alguma coisa? Sim. E isso também está relacionado com sono. A pessoa mais calma dorme melhor também, porque ela não tem nada para se preocupar, né? Sim. Então, o Celanc é legal. Aí nós estamos falando do Cemax, que eu acho interessante para aumento de foco, que também pode ser introduzido em 2 situações, né? Eu acho que existe, claro que existe, as pessoas não entendem, mas existe o Cemax em 2 vias, que é N-acetil e só Cemax. O N-acetil tem uma meia-vida mais longa, então esse peptídeo ele serve talvez num período de 16, 15 horas, então uma frequência no dia tá legal, e o normal ele fica umas 8 horas, então às vezes a pessoa pode fazer 2 vezes ao dia, né? Faz de manhã e faz de tardezinha, por isso que eu falo muito do nasal, eu acho interessante também pela facilidade, né? Mas assim, tem muitas pessoas, por exemplo assim, esses 2 peptídeos nootrópicos são aprovados na Rússia, assim, aprovados de forma nasal, então assim, já tem hoje formas de você comprar nasal, já tem formas de você mesmo fazer nasal, você mesmo faz em casa, é fácil, é simples, mas eu observei que fica mais prático para as pessoas no dia a dia, né? Do que você ir lá pegar a seringa, claro, né? Sim. Então você consegue ter um melhor aproveitamento, né? E fora que também o Cemax pode ser utilizado em casos específicos. Específico também. Por exemplo, assim, eu tenho uma prova da faculdade, Exato. Eu tenho uma demanda do meu trabalho que vai me exigir muita atenção e foco, e eu não quero hoje perder esse foco, eu preciso realmente me concentrar. Tenho, sei lá,
uma apresentação, uma palestra. Então pode usar específico naquele momento Sabe, tem também. gente que relata também no treino, cara, sabe? É tipo, por exemplo, quem treina de manhã em jejum, e às vezes a pessoa já quer começar o dia bem, ele faz a utilização Tá dele mais focado. pré-treino, fica mais focado no treino. Legal. Tipo, pré-treino, assim, sabe? Mas, Já. claro, eu não tô aqui incentivando a usar isso aí pra pré-treino, enfim, a gente só tá comentando sobre Também é isso uma aí. melhora também. Mas é que talvez uma relação ali, tipo uma coincidência, relação que a pessoa treina em jejum e acaba melhorando o treino também, né? Com certeza. Com certeza. E aí tem mais algum desses cognitivos que você acredita que faz sentido a gente falar aqui? A gente, na verdade, pensando mais em foco e performance ali, é os dois, né? Não tem nenhum outro que tem relação a mais, né? Desses dois, né? Mas claro, se tu for pensar em nootrópicos ali, daí tem relacionados ao sono também, daí tem o DCIP, DCIP, sim. né, que pode fazer uma melhora de sono, que também pode ser nasal, que também é nootrópico, que acaba passando pelo sistema nervoso central. Aí tem outros peptídeos que a gente vai bater talvez daqui a pouco relacionados a outros problemas, mas que também são relacionados com Na verdade, o sistema nervoso eu central. ia falar sobre. Eu deixei pra depois, mas já que você falou, eu falo do DCIP então, pra questão de sono. É, Que daí a gente fecha esse tópico e vai pro próximo. Porque tá muito ligado com isso, igual a gente acabou de falar. Então a pessoa tem uma baixa, um baixo desempenho cognitivo, possivelmente porque dorme mal. Então, por exemplo, justamente no sono REM que a pessoa tem aquela restauração, que ela pega as informações do dia, que guarda no cérebro, para quem estuda, para quem trabalha. Então, se a pessoa não dorme bem, então pode entrar com o peptídeo, o DCIP, por exemplo, para melhorar a qualidade do Pega sono. no final o sono, na verdade. E daí o que a gente pode trabalhar aqui, Fernando? Eles vão pensar desde o princípio que foi aquele que nós estávamos falando, né? A gente vai bater vários temas, né? A gente vai bater, primeiro, o cara amanhece de manhã, acorda cedo, faz atividade física, ele já começa a ter um hábito saudável, ele faz a alimentação durante o dia, de noite ele não come algo que vai atrapalhar muito a digestão, não é que tem que cortar carboidratos, não é isso, mas eu digo, não come algo que não vai pesar, isso já vai melhorando o sono, a pessoa já vai diminuindo o consumo de tela de celular, né? E aí a gente vai entrar pensando em peptídeo aqui nesse caso. Um Celag tardezinho, calmando o cara, e um DCIP de 30, 60 minutos antes de dormir. Né, que aí ele vai induzir o sono. E aí nós podemos pensar o seguinte, pô, o que mais eu posso pensar aqui? Suplementação. A gente tem melatonina, a gente tem GAPA, a gente tem 5-HTP, que são produtivos que suplementos que eu gosto de introduzir junto para melhorar mais ainda o sono. Legal. São extras, né? A gente fala assim que às vezes você vai induzir, mas a gente também pode ter o substrato E o próprio de magnésio, né? magnésio, Desculpa, também, eu gosto muito. O Zico já acaba usando devido já a ser de cobre, normal, hábito, né? E o Zico também faz isso, mas o magnésio também usa relaxamento muscular, né? Então acaba aqui relaxando também. Então assim, as pessoas esquecem do suplemento, mas o suplemento ele também, eu acredito assim, eu não sou um cara que pensa em suplemento assim com uma lista inteira. Eu acho que tem muita coisa que não serve, mas tem muita coisa boa. E as pessoas esquecem, às vezes, disso aí também. Tem os nutrientes que também são fundamentais, né? E a gente sabe que mesmo se alimentando correto, às vezes você não consegue atingir a quantidade necessária que você precisa. Sim, né? e falando desse tópico, a própria creatina mostra efeitos em melhora cognitiva. Também. Então, nós temos os suplementos também. E para nós encerrar, então, agora a gente vai falar de um assunto muito importante que envolve completamente a qualidade de vida das pessoas, que é problema de baixa libido. E aí tem um peptídeo que vem justamente para o público feminino, que talvez foi desenvolvido mais pensando no público feminino, até pelas questões ali de estímulos. Exato. Então a gente tem aí o nosso famoso Preteu 4. Esse seria o nome dele como substância. Nos Estados Unidos ele foi dado um outro nome que eu não esqueço, não lembro o nome que é a fórmula aprovada, porque nos Estados Unidos ele está aprovado. Ele está aprovado para uso feminino, né? Mas o uso off-label masculino funciona, né? Tem vários relatos, né? Mas explica, por que é permitido para mulher e para homem não? Eu acho que o estudo foi feito mais relacionado com mulheres, né? Por isso que foi aprovado, porque geralmente eles pegam o público-alvo que eles estudam, né? E aprovam em cima disso. Como também, por exemplo, assim, que pega via nasal, por exemplo, assim, vamos pensar, via nasal e subcutâneo. Qual está aprovado? Via subcutâneo? Não é o nasal. Agora, se você pensar, eu testei nasal e eu gostei mais nasal do que subcutâneo. 4-1. Exatamente, por quê? Quando eu usei PT141, eu senti colateral. A Rafaela, minha esposa, que usou, eu senti colateral. Porque talvez eu não tenha uma facilidade de chegar no sistema nervoso central com aplicação subcutânea. Né? Às vezes tranca ali e tu pega o colateral dele. Que ele tem o colateral de às vezes ficar vermelhidão, parece que a pressão arterial sobe, mas não mas só parece ficar bem quente o corpo. Eu senti muito colateral. E eu quase desisti do PT. E eu tentei via nasal, na via nasal, tipo, colateral. E senti uma melhora de libido. Então, assim, claro, a gente tem várias situações que a gente tem que pensar, Fernando.
qual que é? Ele não é um peptídeo que é estimulante como circulatório, como o tadalafil. Não é, ele é diferente. Ele age no sistema nervoso central. E aumenta o estímulo. Estímulo, exatamente. Então a gente sabe que tem que agir no sistema nervoso central. Então por isso que a gente pensa assim, pá, mas você tentar subcutâneo, será que não vai passar pela barreira mais fácil? Mas explica melhor isso para as pessoas entenderem. Então vamos lá. Então, imagina que eu tenho problema de ereção. Um amigo meu tem problema de ereção. Então ele vai utilizar um tadalafila. Sim. Que vai melhorar a circulação sanguínea, inclusive na região do pênis, ele vai ter Exato. uma ereção muito melhor também. Exato. Então é uma questão de circulação. Exato. Agora, o PT141 é uma questão de vontade, de estímulo, de uma vontade, questão ali do prazer, sistema nervoso. que não tem nada a ver com ereção, porque a pessoa pode ter. Então, o cara pode ter texto vontade. alta, pode ter ali um estradiol adequado, uma prolactina adequada, pode estar utilizando tadalafila ou circulação sanguínea saudável, mas o cara está sem vontade por outros motivos. Assim. Geralmente é mais em mulher que acontece. Se o cara realmente está saudável, com níveis hormonais, naturalmente ele vai ter uma libido. Mas aí tem os fatores ambientais, né? Que a gente fala, né, Fernando? Estresse, preocupação. Claro. Isso também pode afetar. E a gente não pode dizer que realmente o PT141, numa situação dessas aqui, pode realmente solucionar o problema. Tem que testar, não dá para dizer. Eu peguei numa situação onde hoje eu testei numa situação que eu não tenho esse problema, né? Eu tenho, graças a Deus, tranquilidade, tinha medida boa, né? Mas eu testei o seguinte, será que vai aumentar mais? Foi a situação, porque muitas pessoas falam assim, vou fazer uma viagem de casamento, de lua de mel, o cara aproveitar, porque isso conecta ali o casal, né? Sim. Então, mas claro, ele foi projetado nos Estados Unidos geralmente por queixa de libido feminina, né? Sim. Às vezes a mulher restaurou todos os hormônios ali, ela tá fazendo um protocolo hormonal, mas não resolveu o problema, né? Não, e faz todo sentido, por exemplo, o casal utilizar junto. Exatamente. Que você vai testar, vai né? Eu acho interessante, né? E aí, por exemplo, também pode fazer ciclos específicos para momentos. Ele existe eu vou viajar, vai ter uma lua de mel, sei lá, 10 anos de casamento. Ele existe assim, o que a gente observa? A gente tem uma dosagem padrão que é utilizada e que essa dosagem padrão ela só pode ser utilizada até 8 aplicações no mês, que é o que é recomendado pela FDA. Mas tem as microdosagens que a gente fala porque a gente pode pensar o seguinte, será que é a pessoa que precisa de uma libido constante, talvez fazer 3 vezes na semana aplicação, ou subnasal, né, no caso, ou uma pessoa que só quer para uma relação final de semana, eu só vou usar sábado, domingo, né? Então tem essas alternativas, né? Só que tem que sempre respeitar as doses recomendadas pelo peptídeo, né? Para não ter alguns efeitos colaterais, né? Realmente, como eu te falei, é um peptídeo aprovado pelos Estados Unidos, lá tem a recomendação de dose e o respeito da dose que tem que ser utilizada. Legal. No contexto, Thiago, cara, tem algum protocolo que você acredita que a gente não conversou hoje? Algum caso específico? Nós falamos aí sobre ganho de massa magra, emagrecimento. Algo que a gente não comentou também, que é um caso clínico muito comum, que é a entrada ou melhor, combinar algum análogo de GLP-1 junto com reposição de testosterona em homens. É algo que nós vemos com muita frequência e realmente é mágico do ponto de vista hormonal, metabólico, porque a pessoa, às vezes, o que acontece? Principalmente se ela ainda não tem um estilo de vida saudável, ela está num caso de obesidade, geralmente níveis hormonais baixos, fora de uma otimização. Então ela entra com o análogo de GLP-1, ela simplesmente apenas passa a comer menos, mas não muda o estilo de vida. Então ela perde peso sem uma certa qualidade, mas fica ali com indisposição. É como fala, não sai da cama. Inclusive a gente vê casos até de depressão em pessoas que realmente ficam... Exato. Num caso ali, comecei a usar, parei porque estava ficando triste, estava ficando deprimido, mas tem que ver o quadro hormonal também dessa pessoa. E aí então, se a pessoa já tem uma certa idade e níveis hormonais extremamente baixos, faz sentido uma reposição hormonal? E a gente tem hoje, Fernando, uma aprovação hoje no próprio Brasil, né? Que ela vai ser agora disponibilizada em posto de saúde, não sei se você chegou a ver, né? Sim. Pelo SUS? Pelo SUS, por quê? Porque está se observando os benefícios da testosterona em homens. É o hormônio do homem contra o hormônio para a mulher. A gente fala reposição hormonal, e não estou falando de estética, né, Fernando? A gente está falando de reposição, a gente já tem esses benefícios, né? Desde que a pessoa faça bem feito, procura um endócrino, enfim, faça o acompanhamento, né? A gente fala que tem muitos benefícios, né? Desde próstata, desde cardíaco, pelo contrário, se falava que gerava problemas, mas não, realmente melhora, né? Porque é o hormônio da vitalidade, é o hormônio masculino, é o que dá empoderamento, né? Para a mulher também, dá aquela vitalidade para a mulher. Então eu acho bem interessante, né? Mas quando a gente fala nas doses que são adequadas. Só que a gente pega exame, falando bem sinceramente aqui, Fernando,
Se você pegar exames antigos de 20, 30 anos atrás em laboratório, se chegar alguém que você conhece no laboratório, me mostra exames de 20, 30 anos de testosterona. Os níveis de testosterona dos homens naquela época eram muito maiores do que hoje. Então, o nosso padrão de referência hoje é muito baixo, porque é a média da população. Exato. Ontem eu peguei um paciente, no caso, o cara tá com 56 anos de idade, o cara tá com 980 de testo natural. Natural, não faz uso de nenhum hormônio, entendeu? Tem hábito saudável, é magro. Porque a gente tem que pensar o seguinte, Fernando, o simples fato de emagrecer, você já aumenta a produção de testosterona. Por quê? Porque a gente sabe que a gordura se liga no estradiol, ela é formada no estradiol. Então, quanto mais gordura você tem, você converte mais a tua própria testosterona em estradiol. Então, teoricamente, você só de emagrecer já melhora. Então, se você ter bons hábitos, você consegue manter, mas aí, claro, você avalia mesmo assim, tem pessoas que têm o eixo bloqueado, te fala LH, FSH, uma produção muito baixa, porque isso pode ser genético, aí sim a gente recomenda, então, a procurar fazer uma reposição, que eu acho muito interessante, porque dá aquela vitalidade, dá aquela energia, é uma qualidade de vida, né? Eu acho que está muito bem associado e hoje já não é mais associado à testosterona como hormônio. Na verdade, ele é um hormônio, a gente sabe que todo... Mas não algo indiscriminado. Na assim. verdade, é um hormônio anabólico, que na verdade a gente fala que é os esteroidais, né? Anabólicos, né? Ele é isso, né? Mas é como um anticoncepcional, que também ele tem seus benefícios, né? Porque tu sabe que a testo, ela foi criada como um anticoncepcional masculino, né? A primeira ideia foi essa dela, né? Como o anticoncepcional feminino, que é colocado os hormônios, o testo foi também, mas se viu que não se funcionou 100%. Por isso, quando as pessoas perguntam, e a fertilidade? Eu vou perder a fertilidade? Depende. Às vezes sim, às vezes não. Isso é muito relacionado ao paciente. A gente vê atletas de fisiculturismo que tiveram filhos em meio de ciclo, cada né? caso, né? Então não dá para dizer que sim, como também tem pessoas que fazem a utilização de HCG intraciclo para manter o estímulo testicular. Sim, então, eu já vi caso de um atleta de fisiculturismo que usava vários hormônios em doses altas há anos, sem fazer uso de HCG. A esposa usava a DIU e engravidou. Então... Quando é pra vir, não adianta. Tem casos, né, Sim. Fernando? Então não dá pra... Sim. Vamos fazer um relato, que é bacana, a gente tá aqui conversando. Eu vou pedir para o Alessandro colocar. Eu fiz uso de hormônios por alguns anos, inclusive aqui no YouTube eu também falo disso nos vídeos, e aí eu fiquei um tempo sem utilizar. Aí ano passado eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, fiquei lá um tempo, e realmente eu voltei muito mal, fisicamente. E eu mantive até julho do ano passado sem uso de testosterona. Aí eu falei, não, tá na hora de voltar. Realmente eu tomei a decisão de voltar. E aí eu entrei com o uso de testosterona, voltou ali físico, energia, aquela disposição que eu tava realmente com testosterona baixa, eu havia perdido. E aí depois eu entrei com o análogo de GLP-1. E realmente, cara, é a mágica. Pra mim, assim, a base de um protocolo, se você vai pensar que realmente existe uma necessidade de fazer reposição, minha visão, não sei qual é a tua, Thiago, mas assim, se eu sou um homem saudável, não importa a minha idade, como você falou, 56 anos, pra que tu vai meter uma testosterona no cara? Não tem nesse caso, não tem. Eu sou totalmente contra Exato. esse caso. Agora não, o cara realmente apresenta níveis hormonais baixos, já tentou otimizar de forma natural, não conseguiu, e ele está tendo problemas no dia a dia de falta de disposição, falta de concentração, baixa libido. A gente vê também que níveis hormonais baixos também, eles podem aumentar riscos de câncer de próstata. Ou seja, é justamente a testosterona equilibrada que vai trazer uma saudável maior, um nível maior saudável. Então faz sentido, cara. Faz sentido total. Não pensa mais em usar. Tu sabe que eu tive um caso, Fernando, bem engraçado. O paciente meu, ele tava 10 anos tentando engravidar a esposa. Aí ele... 10 anos é tempo, hein, filho? Com tudo, já tentou com clínica e tal, ele já tinha desistido. Ele chegou pra mim e disse assim, ó, Thiago, ó, não quero mais, a gente já desistiu, não adianta, e vou começar a usar testosterona, usar uns peptídeos. Daí ele, começou a usar ipamorelin, me lembro, na época, e a gente sabe que o ipamorelin, ele acaba fazendo um estímulo ali na hipófise, no hipotálamo ali, né, e hipotálamo chegando lá no final, a gente sabe que tem estimulação de FSH e LH, né, então que tá relacionado com fertilidade. E ele começou a introduzir testosterona. Tu acredita que um mês depois de ele introduzir testosterona e botar ipamorelin, ele me aparece e diz, minha mulher está grávida? Olha só. Como é que tu vai explicar isso? Fisicamente, será que não fez um estímulo de colocar? Por isso que a gente fala assim, tu pega atletas de bodybuilder, que às vezes tu conversa, né, com algumas pessoas,
A recomendação, às vezes, desses atletas, quando eles estão utilizando há muito tempo, não é nem cortar a testosterona, e sim diminuir, porque às vezes o cortar pode de vez bloquear o eixo. Total. Eles diminuem e fazem tratamentos. E aí tem vias de testosterona que eu pego muito paciente dos Estados Unidos que vem para mim, e lá nos Estados Unidos a recomendação lá tá se vindo muito via subcutâneo, né? Subcutâneo por quê? Porque o subcutâneo, a testosterona fica no tecido adiposo e ele fica por mais tempo ali, tem uma liberação mais devagar e não dá colateral, principalmente com queda de cabelo, DHT, hematócrito, se vir melhora de hematócrito, porque a gente sabe que o uso de testosterona pode aumentar o hematócrito, que é uma das coisas mais perigosas que as pessoas não cuidam, né? Engrossar o sangue, enfim, né? AVC, um monte de problema. E na dose subcutânea não acaba ocorrendo. Tem vários estudos já relacionados a isso. Além de ser uma aplicação mais fácil de manter, talvez vai aplicar com menos frequência. Nos Estados Unidos tem a caneta já, né? Eles já têm caneta lá, né? Tem caneta já lá disponível, né? Já, aqui a gente não tem isso, né? Mas lá tem a caneta já subcutânea específica para isso aí, né? Porque aqui a gente tem ainda a via oleosa lá, acho que a caneta nem é via oleosa, né? Sim. Interessante, cara, legal. Então a gente tá sempre buscando essa evolução. A gente vai encerrar nosso episódio aqui. Eu acredito que foi um bate-papo muito interessante, muito válido para vocês. Lembrando, a gente sempre preza pela informação, que isso aqui é uma conversa de amigos, nada disso aqui deve ser interpretado como uma prescrição ou então uma sugestão de uso. Nos siga nas redes sociais, nossos Instagrams estão aqui abaixo, @Fernando Cantarelli e nutricionista Thiago Borsato. Thiago Borsato, exatamente. É Nutri? É Thiago Borsato. Tá aqui na descrição. Exatamente. Para você também conhecer sobre os nossos trabalhos, também estão aqui na descrição do vídeo. A gente se vê no próximo capítulo, mas antes eu vou te falar, se você tem algum comentário, algum relato, se você quer trazer algum debate, coloca aqui nos comentários que a gente sempre olha e a gente entende esse feedback de vocês com muito carinho para continuar fazendo esse trabalho aqui, para realmente trazer mais informação de qualidade para vocês. Um abraço e a gente se vê.